Isso aí. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental, aprovado pelo Congresso em julho. O governo já havia se posicionado contra o projeto. O anúncio foi feito por um grupo de ministros, incluindo Marina Silva, do Meio Ambiente. Em entrevista no Palácio do Planalto, todos eles deram esse anúncio. O presidente Lula está em viagem, ele está no Acre. Foram vetados 63 de mais de 400 dispositivos da lei. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou os 63 dispositivos vetados da lei do licenciamento de estratégicos. Como o tempo todo nós sinalizávamos que o governo ia se voltar para questões estratégicas que preservasse a integridade do licenciamento ambiental. Questões muito importantes de mérito e do ponto de vista político e simbólico, cultural, social, como o direito dos povos indígenas, das populações quilombolas. O próprio presidente fez questão de se envolver muito diretamente em relação à resolução desse tema, de que no projeto anterior estava previsto que eles seriam ouvidos apenas no caso dos povos indígenas com área homologada e no caso das populações quilombolas com terras já tituladas. Muito bom. Sakamoto, e esses vetos atendem à expectativa ou mais ou menos? Mais ou menos. Né? Bem, o projeto, para quem estava numa caverna vendo só sombras assim, nos últimos meses, o projeto ele foi apelidado por cientistas, por ambientalistas, por técnicos e servidores públicos da área ambiental de a mãe de todas as boiadas, em referência ao hoje deputado Ricardo Salles, que quando o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro disse que para aproveitar um momento de caos lá e passar várias mudanças, vários afrouxamentos ambientais, vamos passar a boiada. Né? Então isso aqui é chamado de a mãe de todas as boiadas. Os ruralistas aproveitaram o momento de fraqueza do governo, da base, e aprovaram. Né? O Lula fez o quê? O Lula pegou as coisas mais graves e vetou. Né? Aí ouviu o Ministério do Meio Ambiente, né? Vetou. Parte desses vetos vai ser derrubada pelo Congresso Nacional. Não tenha dúvida nenhuma que a bancada ruralista vai derrubar uma parte desses vetos, que é uma pena. É uma pena transferir para estados e municípios a questão de regras e normas ambientais, fazer a transferência que o governo fez. A questão é mais complicada, já tem incumbências diferentes, né? Mas houve uma transferência de responsabilidades com relação à fiscalização e licenciamento. Tem toda uma questão. O governo vetou os empreendimentos de médio impacto, daquela ideia de uma licença autodeclarada. Olha, eu me comprometo em não causar dano, então em empreendimentos de pequeno e médio impacto isso seria o suficiente. O governo só deixou de baixo impacto, mas tem que ver. Primeiro, tem que esperar para ver se não vai ser derrubado esse veto. E segundo o que é baixo impacto? O que vai se enquadrar como baixo impacto, no final das contas? Então, foi importante o veto do presidente, muita gente esperava mais vetos, mais elementos, já vou falar, e só que também tem essa dúvida de que o negócio pode ser derrubado a qualquer momento. Uma das coisas que foi vetada, na verdade o governo disse que vetou, mas na verdade não foi bem assim, foi uma proposta, né, de licenciamento para projetos considerados estratégicos, que é uma proposta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele propôs isso, a ideia é o quê? A ideia é que projetos considerados estratégicos para o país, projetos de desenvolvimento, grandes projetos, teriam fast track, teriam um acelerador, né, para limitar em 1 ano esse prazo de análise. Né? O Alcolumbre tinha proposto que ia ter só uma etapa de licenciamento, o governo vetou isso, disse que não, tem que ter 3 etapas, mas manteve o prazo de 1 ano. E Alcolumbre está de olho no que nisso aí? Ele está de olho na autorização de exploração de petróleo na costa amazônica do Amapá, na chamada margem equatorial, que está tendo toda aquela discussão. O IBAMA está segurando a licença, fala que a Petrobras, está toda aquela discussão se a Petrobras está ou não cumprindo as regras para começar a pesquisa naquela região. E para o Alcolumbre e os políticos do Amapá se interessam, querem aquilo explorando petróleo, dinheiro jorrando para dentro do Estado. Então, e eles estão irritados com o IBAMA por conta disso. Isso aí limitaria em 1 ano o tempo para conceder a licença. E aí, Diego, para terminar,
o governo, ou seja, o governo vetou, mas já soltou uma medida provisória com esse conteúdo do projeto do Alcolumbre, só trocando o número de etapas de 1 para 3, mas mantendo os 12 meses, como é que ele queria. Ou seja, se fosse pelo projeto do licenciamento, demoraria 6 meses para entrar em vigor. A medida provisória entra hoje em vigor, né? Então, ou seja, é bônus para o Alcolumbre. O que é interessante, no final das contas, é que ontem o Alcolumbre matou no peito a questão do golpismo lá no Senado, né? Desobstruiu e disse que não ia mover impeachment, não ia abrir o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Então é o seguinte, ou seja, ele foi importante para a democracia, mas também foi importante para o governo. E aí é isso aí, Diego, um aliado como esse, o governo não vai querer contrariar. Vamos ver o que acontece.